do canal Jonas de Mello. Nós somos de estudos jurídicos, continuando a nossa aula sobre o estudo geral dos fatos jurídicos e do negócio jurídico. Já começamos a estudar o negócio jurídico. Vamos estudar agora os planos do negócio jurídico. Primeiramente, já remetendo à última aula, então essa aqui é a segunda parte da aula, digamos assim, a continuidade. Eu recomendo você assistir a anterior para você linkar com essa aula aqui, linkar mentalmente. Então, temos o plano da existência do negócio jurídico, temos o plano da validade. No plano da existência, a gente vai ter de ter um agente, a gente vai ter de ter um objeto, uma forma e uma vontade externa, que é a vontade. A gente observa que eu falei assim, agente, não falei agente capaz. Aqui é o ser, é o pressuposto de existência. Aqui não está na norma, isso aqui é implícito na norma. Não está na lei, pois está contido na própria validade, que está no código. A validade está no código, sim, a validade está no 104. E lá no 104, que já é o plano da validade, fala que o agente tem de ser capaz, observa-se a característica do agente, que ele não pode ser incapaz. O objeto tem de ser lícito, determinado ou determinável, outras características ao objeto. Tem de ter a forma prescrita ou não defesa, ou seja, não proibida em lei, e tem de ter a vontade livre e desembaraçada, ou seja, não pode ter um defeito no negócio jurídico, que são os vícios da vontade, que são as causas de anulabilidade. Vamos estudar hoje também as causas de nulidade. Invalidade do negócio jurídico. Basta que falte apenas um dos requisitos da validade para que o negócio jurídico seja nulo. E esta nulidade poderá ser de duas formas. Aqui é o regime de invalidades. Existem as nulidades e existem as anulabilidades. As nulidades são invalidades absolutas e as anulabilidades são invalidades relativas. Vamos fazer um estudo comparado entre elas aqui para ficar fácil. As nulidades, elas se estabelecem por força da lei, ela é op legis. Já as anulabilidades é por força de decisão judicial, vai se dar através de uma decisão judicial, você vai ter de entrar com uma ação rescisória para declarar a anulabilidade daquele negócio jurídico. Ela é opia judicia. A nulidade não produz qualquer efeito jurídico. Já a anulabilidade pode produzir efeitos jurídicos até que se sobrevenha a decisão judicial que a declarar nula. A nulidade ela é interesse público, ela é interesse geral, já a anulabilidade ela é de interesse privado, por isso que a própria pessoa deve recorrer pedindo. A nulidade pode o juiz conhecer de ofício ou o MP suscitar o seu reconhecimento. Já a anulabilidade deve ser requerida, ela deve ser o particular que a requer. Não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz ou provocada pelo MP. Outra diferença é que a nulidade ela não admite convalidação. Não existe forma de convalidar uma nulidade, isso é muito importante. Não admite convalidação. Embora admite a conversão substancial. O que é isso? Conversão substancial. Nós vamos estudar aqui. Vamos estudar a conversão substancial. Ela seria uma forma de, se houve boa fé objetiva, e existiu vontade de produção de efeitos, a conversão substancial seria uma forma de produção dos efeitos, mesmo com a existência de nulidade. Já a anulabilidade, ela é uma ação desconstitutiva, uma ação anulatória que vai precisar ensejar para ela existir. A nulidade ela é imprescritível, nunca se prescreve. Já a anulabilidade ela tem prazo em lei para sua prescricionalidade, é um prazo decadencial. Prazos decadenciais para propósito da ação anulatória. As hipóteses de cabimento da nulidade absoluta estão lá no 166 até o 167 do Código Civil. Já as anulabilidades, que são os defeitos do negócio jurídico, são as causas de anulabilidade, elas estão lá no 171, são os vícios da vontade. Lembrar que a simulação antigamente era um vício de vontade. Agora não. Agora a simulação é uma causa de nulidade absoluta. Então vamos dar continuidade. Vamos estudar as hipóteses de cabimento. Vamos ver primeiro as causas de nulidade absoluta. Está lá no 166. É nulo o negócio jurídico quando
celebrado por pessoa absolutamente incapaz, for ilícito, impossível ou indeterminado o seu objeto. Aqui são as causas de validade. São as causas de validade. Se não for válido, então vai ser nulo. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Grifa aí ilícito. Quando for ilícito o objeto. Não revestir de forma prescrita em lei, ou seja, quando tiver uma solenidade e essa não for observada, também quando for preterida de alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade e essa não for observada, tiver como objetivo fraudar a lei, e a lei taxativamente é declarada como nulo. São outras hipóteses que a lei taxa como nulo, apesar de todos esses requisitos aqui forem observados. Outra modificação está lá no 167, que eu falei para vocês da simulação. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá, aqui é um requisito, aqui é uma exceção. Subsistirá o que se dissimulou se válido for na sua subsistência e na sua forma. O que significa isso aqui? Que se no ato da simulação algum aproveitamento puder haver daquele, se for observada a boa-fé objetivo, isso vai poder acontecer. Uma grande pegadinha que tem em concurso público é se aquela simulação foi parcial, se aquela simulação for total, se aquele caso de simulação parcial vai ser anulável ou nulo. Então aqui é uma peguinha, a gente sempre tem que aprender que qualquer que seja o tipo de simulação, sempre será nulo, absoluto. Seja relativo, inocente, qualquer uma vai ser sempre nulidade, não anulabilidade. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando? Aqui é o parágrafo 1º. Aparentarem, conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas quais realmente se conferem ou transmitirem. Constiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados, simulação relativa e simulação absoluta. Qual é a diferença? Na relativa se declara esse algo, estou declarando algo, para produzir efeitos diversos. Na absoluta declara esse algo para não produzir efeitos. Essa é a diferença. Na absoluta eu não quero produzir efeitos, na relativa eu quero produzir efeitos diferentes. O objetivo das ambas seria fraudar a lei. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, que são os vícios da vontade que eu falei para vocês, aqui são as causas de anulabilidade. Então, por incapacidade relativa do agente. Nós vimos que quando o agente for absolutamente incapaz, e conforme o novo CPC, absolutamente incapaz é apenas os menores de 16 anos agora. Então aqui, anulabilidade, quando o agente for relativamente incapaz, aqui entra aquelas causas lá que foi modificada até a expressão, não existe mais loucos de todos os gêneros, agora são aquelas pessoas, nós estudamos aqui em algumas aulas passadas, quando a pessoa não puder exprimir a sua vontade por alguma causa transitória ou algum transtorno. Aí aqui temos os vícios do erro, do dolo, da coação, da fraude contra credores, do estado de lesão e do estado de perigo. Nós vamos ver todos esses tópicos aqui um por um, mas vamos primeiramente falar dos prazos decadenciais. Os prazos decadenciais para as ações anulatórias, né? Porque para nulidade absoluta elas são imprescritíveis. Aqui tem algumas divergências, né? Primeiramente a gente tem que ver as hipóteses genéricas. As hipóteses genéricas do 171. Que é, como eu falei para vocês, dolo, coação, essas causas aqui são genéricas do 171. Tá lá, para essas hipóteses que nós vimos aqui do 171, tá lá no 178. Esse prazo é de 4 anos. Estabelece o seguinte, o artigo. É de 4 anos o prazo decadencial para pleitear a anulação do negócio jurídico contado, para incapacidades ou para os defeitos. No caso de coação, no dia em que cessar a coação, 4 anos do término da coação. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. De atos incapazes, de atos de incapaz, no dia em que cessar a incapacidade. Continuando, então, para esses casos é de 4 anos. Agora, quando a lei estabelece um prazo, a lei estabeleceu que, para aquele ato, para ação de anulação daquele negócio,
foi estabelecido um prazo. Vai ser o prazo que foi estabelecido em lei. Um exemplo aqui, doação para concubino. Prazo decadencial para anulação desse negócio jurídico é de 2 anos. Está no 550 do Código Civil. E tem quando a lei estabelece que é anulável, mas não fala qual que é esse prazo. Porque a gente viu aqui no 178, está falando todos os casos, que é para coação, dolo, quando for relativamente incapaz, ou quando for os incapazes, relativamente, né, porque quando for incapaz é nulo. Quando a lei estabelece que é anulável, mas nada diz. Aí temos a interpretação do artigo 179, esse prazo vai ser de 2 anos. Quando a lei dispuser que é determinado ato é anulável, sem estabelecer o prazo de pleitear-se a sua anulação, será de 2 anos a contar da data da conclusão daquele ato. E aqui, com esse artigo, nós terminamos, põe fim à súmula 494 do STJ, que quando nada falava, o prazo era de 20 anos. Então terminou essa interpretação. Temos o princípio do aproveitamento, conservação da vontade. O que é isso? Como a gente falou, os atos nulos, eles não são convalidados, mas eles podem ter a conversão substancial. Então, existem 3 formas de aproveitamento da vontade. O primeiro, a gente já sabe que é o mais comum, é a convalidação, chamada também de ratificação. O princípio do aproveitamento da vontade seria a possibilidade de manter a vontade no negócio jurídico quando houve a aplicação da boa-fé objetiva. Mesmo o negócio jurídico sendo inválido, ele vai ser aproveitado, levando-se em conta, então, a vontade que houve e a boa-fé. Primeiramente, a ratificação. A ratificação serve para sanar o vício que houve quando o negócio for anulável, quando teve aqueles erros de erro, dolo. Então, quando o negócio for anulável, ele vai poder ser ratificado posteriormente para sanar aquele vício da vontade. Isso é chamado de ratificação, está no 172. O negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. Exemplo, ato praticado por menor incapaz. Após a sua maioridade, é claro que é entre 16 e 18, porque se for abaixo é absolutamente incapaz, né? O ato praticado por menor incapaz, após a maioridade, ele pode ser ratificado. Temos a outra forma de aproveitamento da vontade, que é chamada de redução parcial. Está lá no 184. E a redução parcial pode ser tanto usada para negócios nulos, como negócios anuláveis. Observe que eu sempre coloco a cor para vocês de forma a ficar mais fácil a memorização. Nulos eu sempre estou usando rosinha e anuláveis estou usando verdinho. Se um determinado negócio jurídico possui mais de uma deflação de vontade, a parte inválida não irá prejudicar a parte válida. O que significa isso? Eu pratiquei um negócio jurídico. Alguma coisa que foi praticada é inválida, mas teve alguma coisa lá que foi válida. Aquela parte válida, se ela puder ser aproveitada, ela vai ser aproveitada sim. E a parte que não for inválida, ela vai reduzir-se parcialmente. Aqui, ó. Está no 184. Respeitar a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não prejudica a sua parte válida. Se esta for separável, ou seja, ela tem que ser divisível, a invalidade da obrigação principal implica na obrigação acessória, ou seja, a parte acessória não vai afetar a obrigação principal. Mas a dessas não induz a obrigação principal. Exemplo, um contrato com alguma cláusula abusiva. Temos lá o STJ, a súmula 302. É abusiva, nula a cláusula que limita o tempo de internação em hospital. Por exemplo, eu tenho um contrato de seguro e nesse contrato de seguro fala que o máximo que eu posso ficar internado é de 10 dias. Essa parte do contrato ela é anulável, ela seria uma parte, desculpe, ela é uma parte nula. Essa parte ela é inválida, mas não é porque essa cláusula é inválida que o meu contrato de seguro vai ser inválido, vai aproveitar o meu contrato de seguro. E por fim temos a conversão substancial, que como eu falei para vocês, a conversão substancial vai ser aplicada em negócios que sejam totalmente nulos, não em negócios anuláveis. Está lá no 170. Não, são para vícios de forma e vícios de objeto, não para vícios de sujeito, porque quando for absolutamente incapaz é nulo, não tem jeito de haver a conversão substancial. Para vícios de forma ou de objeto, ou seja, vícios de forma e de objeto, quais são eles? Objeto for ilícito, ou objeto for indeterminado ou indeterminável, não for obedecido à forma prescrita ou solene em lei, que são essas
as causas de nulidade, não falando do sujeito aqui, vocês observam que em nenhum momento eu falei de sujeito, são para esses casos que vai haver a conversão substancial. Somente para negócios nulos através de decisão judicial. Apenas pode dar isso aqui, o negócio foi nulo. Eu posso entrar então com uma ação declaratória de conversão substancial para aquele negócio ser aproveitado, para ser convertido a sua substância, ele ser aproveitado. Não pode ser feito de ofício, as partes devem requerer ao judiciário. Então, como eu falei, vai ser para negócios nulos e nunca se convalida. Não se convalida, vai poder haver a sua conversão substancial, não a sua convalidação. Porém, nada, mesmo que não possa ser convalidado, nada impede que possa haver um aproveitamento daquilo. Está estabelecido lá no 170. Se, porém, o negócio jurídico for nulo, contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim que avisava as partes permitir supor que o teriam requerido, se houvesse prevista a sua nulidade. Ou seja, é uma possibilidade então de haver essa conversão. Quais são os requisitos então para haver essa conversão substancial? Tem um requisito de ordem Os cachorros atrapalhando ali fora. Me dê licença. Mel, Diana, para. Para. Me desculpe pela interrupção. Continuando, falta só um pedacinho da aula. Quais são os requisitos para ver essa conversão substancial? Primeiramente, tem dois requisitos, um de ordem subjetiva e um de ordem objetiva. O requisito subjetivo é a existência da vontade válida. Tem que ter a vontade válida, ou seja, não vai poder ter aqueles vícios do defeito, não vai poder ter aqueles vícios do defeito do negócio jurídico, são os vícios da vontade. Manifestar em negócio nulo. Essa vontade válida vai ser manifestada em um negócio que foi nulo, ou seja, que não teve um objeto lícito, um objeto indeterminado ou indeterminável, que não foi observado de uma forma prescrita em lei, e um requisito objetivo, que é outra categoria válida para aquele ato ser válido. Uma outra categoria válida na forma e no objeto, apta ao recebimento da vontade. Seria aqui, pessoal, para a gente lembrar, seria como se fosse o princípio da fungibilidade lá, que tem que ter uma outra forma válida para a gente aproveitar, mas não vai poder ser declarado de ofício, como no princípio da fungibilidade, né? A gente entrou com uma ação lá e a gente não foi observado a forma. Aí tem o princípio da fungibilidade, que a gente vai poder aproveitar aquilo de outra forma, mesmo sem querermos. Aqui não, nós precisamos pedir. Pessoal, o tempinho aqui tá legal já. Vou terminar a aula aqui e na próxima aula a gente vai estudar os defeitos do negócio jurídico, são os vícios da vontade, as causas de anulabilidade. Próxima aula vamos estudar o erro, a ignorância, vamos estudar o dolo, vamos estudar a coação, a lesão, o estado de perigo e a fraude contra credores e a fraude contra a execução. Vamos ver todos esses temas na nossa próxima aula, pessoal. Espero que tenham gostado deste vídeo e até a nossa próxima aula.